Capítulo 19. A corrente do Golfo. Nenhum de nós jamais esquecerá a terrível cena do dia 20 de abril. Escrevi-a sob influência de violenta emoção. Em seguida, revisei o texto e o li para Conselho e o canadense, que julgaram exato como descrição da realidade, mas insuficiente como arte literária. Para recompor tais quadros, seria preciso a pluma do mais ilustre de nossos poetas, o autor de Os Trabalhadores do Mar. Eu disse que o capitão Nemo chorava ao contemplar as águas. Sua dor foi imensa. Era o segundo companheiro que perdia desde nossa chegada a bordo. E que morte! Aquele amigo, esmagado, asfixiado, espremido pelo formidável tentáculo de um polvo, triturado sob suas mandíbulas de ferro, não repousaria ao lado de seus companheiros nas águas serenas do cemitério de coral. O que me cortara o coração no meio da luta fora o grito de desespero emitido pelo desgraçado. O malfadado francês, abandonando o dialeto por eles convencionado, pusera-se a falar novamente a língua de seu país e de sua mãe para lançar um apelo supremo. Logo, naquela tripulação do Nautilus, de corpo e alma associada ao capitão Nemo, fugindo como ele do contato dos homens, eu tinha um compatriota. Seria o único a representar a França naquela misteriosa organização, evidentemente formada por indivíduos de variadas nacionalidades? Este era outro insolúvel problema que desafiava incessantemente o meu espírito. O capitão Nemo recolheu-se, e não o vi por algum tempo. No entanto, a julgar pelo navio, de que ele era a alma e que absorvia todos os seus sentimentos, como devia estar triste, desesperado, vacilante. O Nautilus não mantinha mais um curso fixo, ia, vinha, boiava como um cadáver à mercê das ondas. Sua hélice estava livre, e, no entanto, ele a ignorava. Navegava às cegas. Não conseguia distanciar-se do teatro de sua última luta, daquele mar que devorara um dos seus. 10 dias assim se passaram. Foi somente no 1º de maio que o Nautilus apontou resolutamente para o norte, após ter passado pelas Lucaias ao largo do Canal das Bahamas. Percorríamos então a corrente do mais extenso rio marítimo, que tem margens, peixes e temperatura próprios. Identifiquei-a como sendo a corrente do Golfo. E, de fato, trata-se de um rio, que corre livremente pelo Atlântico e cujas águas não se misturam às águas oceânicas. Rio salgado, mais do que o mar que o circunda. Sua profundidade média é de 1000 metros, sua largura média, de 100 quilômetros. Em certos locais, seu caudal avança a uma velocidade de 4 quilômetros por hora. O volume constante de suas águas é maior que o de todos os rios do globo juntos. A verdadeira nascente da corrente do Golfo, detectada pelo comandante Maury, seu ponto de partida, se preferirmos, situa-se no Golfo da Gasconha. Lá, ainda fracas em temperatura e cor, suas águas começam a se formar. Ela desce para o sul, acompanha a África Equatorial, tem suas águas aquecidas pelos raios da zona tórrida, atravessa o Atlântico, atinge o Cabo de São Roque na costa brasileira e se bifurca em duas ramificações, das quais uma irá saturar-se ainda com as moléculas quentes do Mar das Antilhas. Em seguida, a corrente do Golfo, encarregada de restabelecer o equilíbrio entre as temperaturas e misturar as águas dos trópicos às boreais, assume o papel de mediadora. Aquecida no Golfo do México, sobe para o norte em direção às costas americanas, avança até a Terra Nova, faz um desvio sob o impulso da corrente fria do Estreito de Davis, retoma o caminho do oceano percorrendo um dos grandes círculos do globo, a linha loxodrômica, e divide-se em dois braços nas proximidades do 43º grau. Um deles, ajudado pelo alísio nordeste, retorna ao Golfo da Gasconha e dos Açores, enquanto o outro, após ter aquecido as praias da Irlanda e da Noruega, continua para além de Spitsbergen, onde sua temperatura cai para 4 graus, formando o mar livre do polo. Era por esse rio do oceano que o Nautilus navegava. Em sua saída do Canal das Bahamas, com 60 km de largura e 350 metros de profundidade, a corrente do Golfo fluía à razão de 8 km por hora. Essa velocidade diminui regularmente à medida que ela se dirige para o norte, e convém desejar que tal regularidade persista, pois se eventualmente, como se julgou observar, seu ritmo e direção vierem a se modificar, os climas europeus sofrerão desequilíbrios de consequências incalculáveis. Por volta do meio-dia, eu estava na plataforma junto ao conselho, esmiuçando-lhe algumas particularidades relativas à corrente do Golfo. Terminada a minha explanação, convidei-o a mergulhar as mãos na corrente. Conselho obedeceu, muito se admirando de não sentir nenhuma sensação de quente nem de frio. E isso ocorre, expliquei, porque a temperatura das águas dessa corrente, ao saírem do Golfo do México, pouco difere da do sangue.
Essa corrente é um vasto calorífero que permite ao litoral da Europa enfeitar-se com um eterno verde. E, ainda segundo Maury, o calor dessa corrente, plenamente utilizado, seria suficiente para manter em fusão um rio de chumbo tão grande quanto o Amazonas ou o Missouri. Naquele momento, a velocidade da corrente do Golfo era de 2,25 metros por segundo. Seu fluxo é tão distinto do mar ambiente que suas águas, comprimidas, eriçam-se sobre o oceano, criando um desnivelamento entre elas e as águas frias. Escuras, vale acrescentar, e riquíssimas em substâncias salinas, contrastam pelo anil com as águas verdes que as circundam. É de tal forma nítida essa linha demarcatória que o Nautilus, na altura das Carolinas, rasgou com seu esporão as águas da corrente do Golfo, enquanto sua hélice ainda girava nas do oceano. A corrente transportava um mundo inteiro de seres vivos. Argonautas, bastante comuns no Mediterrâneo, viajavam em cardumes extensos. Dentre os cartilaginosos, os que mais chamavam a atenção eram raias cuja cauda esfiapada ocupava aproximadamente um terço do corpo, e que estampavam vastos losangos com 7,5 metros de comprimento, depois, pequenos tubarões de 1 metro, cabeça grande, focinho curto e arredondado, dentes pontiagudos dispostos em várias carreiras, e cujo corpo parecia revestido de escamas. Entre os peixes ósseos, notei caranhas, exclusivos desses mares, Sparides synagrops, cuja íris ardia como uma fogueira, sienas com 1 metro de comprimento e bocarra apinhada de minúsculos dentes, as quais emitiam grunhidos, centronotos, de que já falei, corifenídeos azuis, com enfeites dourados e prateados, peixes papagaio, verdadeiros arco-íris do oceano, que rivalizam no colorido com os mais belos pássaros dos trópicos, blênios de cabeça triangular, umbus azulados desprovidos de escamas. Batracoides ataviados com uma faixa amarela e transversal, que formam um tetagrego, concentrados de pequenos gobídeos com manchas castanhas, dipterodontes com a cabeça prateada e a cauda amarela, diversos espécimes de salmões, tainhas de silhueta esbelta, com um brilho sutil, cujo nome científico Lacépede forjou em homenagem à amorosa companheira de sua vida, e, por fim, um formoso peixe, o cavaleiro americano, que, condecorado com todas as ordens e ataviado com todos os cordões, frequenta as praias dessa grande nação, onde ordens e cordões são tão parcamente estimados. Acrescento que, durante a noite, as águas fosforescentes da corrente do Golfo rivalizavam com o brilho elétrico de nosso farol, sobretudo em meio às borrascas que volta e meia nos ameaçavam. Em 8 de maio, ainda estávamos na perpendicular do Cabo Hatteras, na altura da Carolina do Norte. Nesse ponto, a largura da corrente do Golfo é de 120 km, a profundidade, de 210 metros. O Nautilus continuava sem rumo, ao sabor do acaso. Não havia mais vigilância a bordo e, de fato, naquelas circunstâncias, nossa evasão tinha alguma chance de sucesso. Com efeito, além de as praias habitadas oferecerem refúgios convidativos, o mar ali era incessantemente sulcado pelos incontáveis vapores que fazem a linha entre Nova York, ou Boston, e o Golfo do México, o qual noite e dia é percorrido por escunas de cabotagem entre diversos pontos da costa americana. Não era impossível sermos resgatados. Portanto, era uma oportunidade favorável, a despeito das 30 milhas que separavam o Nautilus do litoral dos Estados Unidos. No entanto, uma circunstância adversa conspirava contra os planos do canadense nas péssimas condições climáticas. Estávamos próximos a uma zona de frequentes intempéries, na pátria das tempestades e dos ciclones, engendrados precisamente pela corrente do Golfo. Enfrentar águas sempre conturbadas num modesto escaler era se encaminhar para a morte certa. O próprio Ned Land concordava com isso, embora mordesse o freio, tomado por uma nostalgia furiosa, que apenas a evasão conseguiria curar. Professor, ele me comunicou naquele dia, isso tem de acabar. Serei muito claro. Seu Nemo se afasta das terras e sobe para o norte. Mas, preste atenção, odiei o Polo Sul e não irei com ele para o Polo Norte. O que fazer, Ned, uma vez que a fuga é impossível? Volto à minha ideia. Precisamos conferenciar com o capitão. O senhor omitiu-se quando estávamos nos mares do seu país. Cabe-me a responsabilidade, agora que estamos nos mares do meu. Quando penso que dentro de poucos dias o Nautilus estará na altura da Nova Escócia e que ali, na direção da Terra Nova, abre-se uma larga baía, que nessa baía desagou São Lourenço, e que o São Lourenço é o meu rio, o rio de Quebec, minha cidade natal. Quando penso nisso, o sangue me sobe à cabeça, enlouqueço. O senhor ouviu, professor, prefiro me atirar no mar. Aqui eu não fico. Sinto falta de ar. O canadense estava de fato perdendo a paciência.
Sua indócil natureza não podia adaptar-se àquela prisão perpétua. Sua expressão modificava-se a cada dia, seu humor ganhava em melancolia. Aquele sofrimento me tocava, eu também sentia saudades de casa. Quase 7 meses se haviam passado sem que tivéssemos notícias da terra. Além disso, o isolamento do Capitão Nemo, seu temperamento alterado, sobretudo desde a Batalha dos Povos, sua melancolia, tudo contribuía para que as coisas se me afigurassem sob um aspecto diferente. Não sentia mais o entusiasmo dos primeiros dias. Só um Flamengo como conselho para aceitar aquela situação, no meio reservado aos cetáceos e outros habitantes do mar. Juro, aquele bom rapaz, se tivesse guelras em vez de pulmões, teria dado um peixe tanto. E então, professor? Insistiu Ned Land, vendo que eu não respondia. Muito bem, Ned, quer que eu pergunte ao Capitão Nemo suas intenções a nosso respeito? Sim, professor. Mesmo ele já as tendo revelado? Sim. Desejo ter certeza pela última vez. Fale por mim, apenas em meu nome, se preferir. Mais raramente o encontro. Ele anda me evitando, inclusive. Mais uma razão para ir procurá-lo. É o que farei, Ned. Quando? Perguntou o canadense, inflexível. Quando encontrá-lo. Prefere que seja eu a procurá-lo, professor? Não, deixe tudo comigo. Amanhã ou hoje, disse Ned Land. Está bem. Falarei com ele hoje, respondi ao canadense, que, agindo por conta própria, poria tudo a perder. Fiquei sozinho. Resolvida a questão, decidi terminar com aquilo de uma vez por todas. Prefiro as coisas feitas às por fazer. Voltei ao meu quarto. De lá, ouvi passos no aposento do capitão. Eu não podia perder a oportunidade. Bati na sua porta. Não obtive resposta. Bati novamente. Girei a maçaneta. A porta se abriu. Entrei. O capitão estava curvado sobre sua mesa de trabalho, não me ouvirá. Determinado a não sair sem havê-lo interrogado, aproximei-me. Levantando bruscamente a cabeça, franziu a testa e, num tom rude, assim me disse: "O senhor por aqui? O que deseja?" "Ter uma conversa, capitão." "Estou ocupado, professor, concentrado no trabalho. A liberdade que lhes concedo para ficar a sós, não posso tê-la para mim?" A recepção fora pouco estimulante. Mas eu estava decidido a ouvir tudo para responder a tudo. "Senhor", declarei com frieza, "trata-se de um assunto inadiável." "Qual seria, professor?" Ele perguntou, ironicamente. Fez alguma descoberta que me houvesse escapado? O mar desvendou-lhe novos segredos? Estávamos longe do assunto. Porém, antes que eu respondesse, ele assumiu um tom mais grave e, apontando para um manuscrito aberto sobre a mesa, disse: "Vê aqui, professor Aronnax, um manuscrito em várias línguas. Contém um resumo de todos os meus estudos sobre o mar. Se Deus assim decidir, ele não perecerá comigo. Esse manuscrito, assinado pelo meu verdadeiro nome, complementado pela história de minha vida, será depositado num pequeno aparelho insubmersível. O último sobrevivente de todos a bordo do Nautilus lançará o aparelho ao mar, e ele irá onde o carregarem as ondas. O nome daquele homem. Sua história escrita por ele mesmo. Então um dia seu mistério seria desvendado? Naquele momento, vi em sua fala uma brecha para o meu assunto. "Capitão", respondi, "não posso senão aprovar o pensamento que o faz agir dessa forma. Embora seja inconcebível perder o fruto de seus estudos, o meio que escolheu parece-me primitivo. Quem sabe para onde os ventos empurrarão esse aparelho, em que mãos cairá? Não saberia encontrar algo melhor? O senhor ou um dos seus amigos não pode." "Jamais, professor", o capitão interrompeu com veemência. "Pois eu e meus companheiros estamos dispostos a manter esse manuscrito em sigilo, se consentirem nos devolver a liberdade e a liberdade." Reagiu o capitão Nemo, erguendo-se. "Sim, capitão, era a esse respeito que eu desejava interrogá-lo. Já faz 7 meses que estamos a bordo do Nautilus, e hoje lhe pergunto, em nome de meus companheiros e do meu, é sua intenção manter-nos aqui para sempre?" "Professor Aronnax", declarou o capitão Nemo, "respondo-lhe hoje o que lhe respondi há 7 meses, em quem entra no Nautilus nunca mais sai. Impõe-nos a escravidão."
Chame como quiser. Mas em todo lugar o escravo preserva o direito de recuperar a liberdade. O fim justifica os meios. Quem lhes nega tal direito? Rebateu o capitão Nemo. Tentei alguma vez prendê-los a um juramento? O capitão encarava-me de braços cruzados. Senhor, eu lhe disse, voltar novamente a esse assunto não seria nem do seu agrado nem do meu. Porém, uma vez que começamos, vamos até ao fim. Repito, não é apenas de minha pessoa que se trata. Para mim, o estudo é um arrimo, uma diversão fascinante, um arrebatamento, uma paixão capaz de me fazer esquecer tudo. Como o senhor, sou homem afeito a viver ignorado, obscuro, na tênue esperança de um dia legar ao futuro o resultado de meu trabalho, por meio de um hipotético aparelho entregue ao acaso das ondas e ventos. Em suma, posso admirá-lo, acompanhá-lo sem tédio num papel que, de certo ponto de vista, compreendo. No entanto, ainda existem aspectos de sua vida que me fazem vislumbrá-la repleta de complicações e mistérios aos quais eu e meus companheiros somos completamente alheios. Confesso, quando nosso coração bateu pelo senhor, comovido por alguns de seus sofrimentos, ou impressionado por seus rasgos de gênio ou de coragem, fomos obrigados, dentro de nós, a recalcar até o mais ínfimo testemunho dessa simpatia que a visão do que é belo e bom faz nascer, venha ele do amigo ou do inimigo. Pois bem, é essa sensação, a de que somos alheios a tudo que lhe diz respeito, que torna nossa posição inaceitável, impossível, inclusive para mim, mas impossível sobretudo para Ned Land. Todo homem, nem que seja pelo fato de ser homem, merece consideração. Já se perguntou que planos de vingança, o amor à liberdade e o ódio à escravidão poderiam engendrar numa natureza como a do canadense? O que ele poderia pensar, arriscar, experimentar? Calei-me. O capitão Nemo levantou-se. Não me interessa o que Ned Land pense, arrisque ou experimente. Não fui eu quem o procurou. Não é por seus belos olhos que o conservo a bordo. Quanto ao senhor, professor Aronnax, o senhor é daqueles capazes de tudo compreender, inclusive o silêncio. Nada mais tenho a lhe dizer. Espero que esta primeira vez que vem tratar desse assunto seja também a última, pois não iria sequer escutá-lo da segunda. Retirei-me. A contar desse dia, nossa situação era clara. Narrei a conversa aos meus dois companheiros. Agora sabemos, disse Ned, que nada temos a esperar desse homem. O Nautilus aproxima-se de Long Island, fugiremos, com tempo bom ou ruim. Mas o céu assumia um aspecto cada vez mais ameaçador, com prenúncio de furacão. A atmosfera foi se tornando branca e baça. Aos cirros, com chumaços esfiapados, sucediam no horizonte blocos de cúmulos nimbos. Outras nuvens baixas fugiam rapidamente. O mar engrossava e encrespava as ondas. As aves desapareciam, à exceção dos petréis, amigos das tempestades. O barômetro caía bruscamente, indicando a forte pressão dos vapores na atmosfera. A mistura do Storm Glass decompunha-se sob a influência da eletricidade, que saturava a atmosfera. A borrasca era iminente. A tempestade desabou durante o dia 18 de maio, precisamente quando o Nautilus flutuava na altura de Nova York. É possível descrevê-la, uma vez que, negando-se a escapar-lhe nas profundezas do mar, o capitão Nemo, por um inexplicável capricho, houve por bem desafiá-la na superfície. O vento soprava do sudoeste, inicialmente a uma velocidade de 15 metros por segundo, que aumentou para 25 por volta das 3 da tarde. É o código das tempestades. O capitão Nemo, invulnerável sob as rajadas, posicionara-se na plataforma. Amarrara-se pela cintura para resistir aos vagalhões que rebentavam. Subi e me prendi da mesma maneira, dividindo minha admiração entre o dilúvio e a singular criatura que lhe fazia frente. Grandes massas de nuvens varriam o mar e tangenciavam as ondas. Não se via mais nenhuma das marolas intermediárias formadas no fundo dos grandes tubos. Nada senão compridas ondulações fuliginosas, cuja crista não rebenta, de tão compactas. Provocavam-se mutuamente. O Nautilus, ora deitado de lado, ora em riste como um mastro, chacoalhava e adernava horrivelmente. Por volta das 5 horas, caiu uma chuva torrencial, que não amainou nem vento nem mar. O furacão irrompeu a uma velocidade de 45 metros por segundo, ou seja, aproximadamente 160 km por hora. É nessas condições que ele derruba casas, espeta telhas nas portas, rompe grades de ferro, desloca canhões de 24 libras. E, não obstante, o Nautilus, em plena tormenta,
justificava a frase de um exímio projetista, e não há casco bem construído que não possa desafiar o mar. Não era uma rocha resistente que aquelas ondas teriam que demolir, era um charuto de aço, obediente e móvel, sem cordames, sem mastreação, que enfrentava impunemente sua fúria. Tive tempo para analisar os vagalhões. Mediam até 15 metros de altura e estendiam-se por cerca de 150 a 175 metros, e sua velocidade de propagação, metade da velocidade do vento, era de 15 metros por segundo. O volume e a intensidade das águas aumentavam na proporção de sua profundidade, o que me permitiu deduzir que, ao aprisionar o ar em seu bojo, elas o bombeiam para o fundo dos mares, para onde carregam o oxigênio da vida. Estima-se sua poderosa força de empuxo em até 3 toneladas para cada 30 centímetros quadrados da superfície que elas vergastam. Foram essas ondas que, nas Hébridas, deslocaram uma rocha pesando 170 toneladas. Foram elas que, na tempestade de 23 de dezembro de 1854, após terem destruído parte da cidade de Edo, no Japão, atingindo 700 km por hora, foram rebentar no mesmo dia nas praias dos Estados Unidos. Ao entardecer, a borrasca só fez piorar. O barômetro, como durante o ciclone de 1860 na Ilha da Reunião, despencou para 710 milímetros. No horizonte, ao cair da noite, vi passar um grande navio lutando desesperadamente. Capeava baixo regime para equilibrar-se nas ondas. Devia ser um dos vapores que faziam a linha de Nova York a Liverpool ou ao Havre. Dali a pouco, sumiu na escuridão. Às 10 horas da noite, o céu estava em fogo. Violentos relâmpagos bombardeavam a atmosfera, deixando-me praticamente cego. Já o capitão Nemo, encarando-os de frente, parecia incorporar a alma da tormenta. Um estrépito terrível enchia os ares, estrépito compósito, misturando o fragor das ondas, o zunido dos ventos e o estrondear dos trovões. A ventania varria todos os pontos do horizonte e o ciclone, vindo do leste, para ele retornava, depois de passar pelo norte, o oeste e o sul, em sentido contrário às tempestades circulares do hemisfério austral, a corrente do Golfo. Fazia, de fato, jus ao título de Rainha das Tempestades. É ela que, em decorrência das diferentes temperaturas entre as camadas de ar superpostas às suas correntes, cria ciclones tão devastadores. À chuva, sucedera uma tempestade de fogo. Gotículas transformavam-se em feixes mortíferos. Ter-se-ia dito que o capitão Nemo, desejando uma morte digna de si, fazia de tudo para ser fulminado. Jogando terrivelmente, o Nautilus empinou seu esporão de aço como a haste de um para-raios, e dele vi saírem compridas fagulhas. Ao quebrado, no fim de minhas forças, rastejei até o alçapão, abriu e desci ao salão. A tempestade alcançava então sua intensidade máxima, impossível manter-se de pé no interior do Nautilus. O capitão Nemo entrou à meia-noite. Ouvi os reservatórios enchendo-se aos poucos, e o Nautilus mergulhou suavemente nas águas. Pelas vidraças descerradas do salão, vi grandes peixes assustados passando como fantasmas nas águas incandescentes. Alguns foram fulminados diante de meus olhos. Com o Nautilus continuando a descer, julguei que fosse reencontrar a calma a uma profundidade de 15 metros. Não. A lâmina superior efervescia. Repouso, apenas a 50 metros, nas vísceras do mar. Mas ali, que tranquilidade, que silêncio, que ambiente sereno. Quem diria que naquele momento desencadeava-se um furacão na superfície do oceano?